Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Liz Soares e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o livro A Lição do Amigo, Cartas de Mário de Andrade para Carlos Drummond de Andrade, que foi publicado pela Companhia das Letras. Então bora comigo para o vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá falar sobre A Lição do Amigo, um livro que reúne cartas escritas por Mário de Andrade para Carlos Drummond de Andrade durante as décadas de 20 e 40. Na verdade, Mário de Andrade escreveu ao Drummond poucos dias ou 2 semanas, algo assim, antes de falecer em 1945. Portanto, nós temos aqui uma riquíssima reunião de cartas em que o Mário trata de diferentes temas que vão desde a arte, a literatura, até mesmo aqueles mais íntimos. Para você que me acompanha aqui no canal, você sabe que eu sou grande fã de Carlos Drummond de Andrade. Inclusive, tenho uma playlist dedicada somente a conteúdos em torno da sua obra e da sua vida. Se você se interessa, dê uma conferida lá. Mas se você me acompanha também já sabe que em 2022 eu estou mergulhando na obra de Mário de Andrade. Inclusive já fiz aqui resenhas em torno dos livros Pauliceia Desvairada, Amar Verbo Intransitivo e Macunaíma. Então também dê uma conferida, que são resenhas que estão bem bacanas, né? Modéstia às favas, são resenhas que ficaram bem bacanas. Então este vídeo aqui é mais um vídeo em torno das obras desses dois grandes artistas brasileiros, pensadores brasileiros. Talvez uma obra um pouco diferente, afinal de contas são cartas. Mas, gente, se você não sabe, Mário de Andrade tem uma vasta produção de cartas que foram enviadas para vários artistas, pensadores intelectuais brasileiros durante décadas. Era realmente uma troca assim de pensamentos, uma troca de conversas mesmo, que participavam muito da vida do Mário de Andrade. E aqui a gente tem um pouco disso, né? Um pouco desta produção, dessa reflexão do Mário, que nos permite entender mais de sua obra, mais daquilo que o Mário entendia ou percebia, né? Não só em torno da arte, mas também em torno da sociedade brasileira, em torno da política. Então, por isso, tão importante. Inclusive, começo esse vídeo aqui levantando muito rapidamente esse debate, porque eu acho que é um debate que poderia ter um vídeo só para isso, mas há sim um debate em torno da leitura de livros, de cartas e diários. Mas o próprio Carlos Drummond de Andrade levanta esta questão ética, né, da publicação de cartas do Mário. E por que tem essa discussão, né? Bom, porque teoricamente, né, uma pessoa que está lá trocando cartas não pensa que este material será um dia publicado para que outras pessoas, que não aquela, né, que é o remetente da carta, leia. E assim, muito se discute sobre a mesma coisa em relação a diários, que tem assim questões muito íntimas, questões da vida pessoal dessas pessoas que talvez não quisessem, né, mesmo depois de mortas, que isso fosse trazido ao público, que isso fosse revelado, qualquer que seja o tema aí. E então, como eu falei, o próprio Drummond trata desta questão ética e também trata de outra questão de dificuldade em publicar as cartas do Mário de Andrade, que é uma questão um pouco mais técnica. Aqui, nesta edição da Companhia das Letras, eles trazem uma nota, né, do Carlos Drummond de Andrade que ele escreveu quando publicou este livro aqui, essa reunião de cartas, pela primeira vez já na década de 80. E o Drummond diz o seguinte: a publicação da correspondência de Mário de Andrade envolve dois problemas, um de natureza ética, outro meramente técnico. O primeiro, já resolvido na prática, envolve aparente desrespeito à vontade expressa do escritor, a quem repugnava a divulgação de cartas escritas no abandono da confidência ou mesmo para simples tratamento de assuntos imediatos. Manuel Bandeira, seu mais categorizado amigo no plano literário e talvez no plano pessoal, foi o primeiro a publicar todo um livro com a correspondência dele recebida, e o fez consciente da importância que tais cartas assumiriam para a melhor avaliação das ideias e intenções contidas na vasta obra de Mário de Andrade. É hoje ponto tranquilo que o pai de Macunaíma não deveria mesmo ser obedecido nessa proibição rigorosa. A obediência implicaria a sonegação de documentos de inegável significação para a história literária do Brasil. Não só os praticantes da literatura perderiam com a falta de divulgação de cartas que esclarecem questões relevantes
de crítica, estética literária e psicologia de composição. Os interessados em assuntos relativos à categorização da fisionomia social do Brasil também se veriam lesados pela ignorância de valiosas reflexões abrangentes de diversos aspectos da antropologia cultural. De resto, foi o próprio Mário de Andrade que, por um processo de contradição explicável psicologicamente, começou a infringir o preceito severo. Em 1944, publiquei na Folha Carioca trechos extensos de suas cartas endereçadas a mim. Ele não me recriminou por isso. Antes, mostrou-se comovido porque minha escolha recaíra em trechos que não só eu não teria que reconsiderar hoje, o que não tem importância, mas sobretudo coisas em que, sem humilde peremptória, me vejo obrigado a confessar, é o mais íntimo e essencial do que sou. Aí ele dando aspas ao próprio Mário de Andrade. Este é, de resto, aspecto secundário das contradições ou diversidade de direções em que se movia dialeticamente o seu espírito, de absoluta integridade, mas sempre seduzido pela tentação de penetrar no avesso das questões já destrinchadas pelo direito, e que por sinal assim se definia num alexandrino célebre: eu sou 300, sou 350. Então assim, ele escreve ainda que após a insubmissão amiga de Bandeira em 1958, editaram-se até agora nada menos de 9 volumes de cartas de Mário de Andrade, além de outras só divulgadas em revistas e suplementos literários. Aí ele aborda a tal da segunda questão, que é a dificuldade em respeitar particularidades ortográficas do Mário de Andrade, né? Ele até fala aqui que ele decidiu respeitar, né, basicamente tudo, exceto algumas peculiaridades ortográficas do autor, em que ele destaca os modismos se em vez de se, né, com se, melhor em vez de melhor, e outros que não lograram a aceitação oficial oculta. Então ele se decidiu reproduzir as cartas na forma corrente e geral, as palavras que ele escrevia à sua maneira, que são encontradas na carta. Enfim, essas considerações o Drummond escreveu em 82 e estão contidas nesta edição. E eu começo, talvez um pouco longa essa introdução, mas eu acho interessante, né, aqui abordar um pouco sobre essa questão ética, moral da leitura de cartas e diários de autores que já morreram. Então, pelo visto, o Drummond tomou essa decisão depois de se ver, assim, instigado, né, a contribuir de certa maneira à produção ou ao entendimento literário e aos estudos, né, como ele diz aqui. E eu concordo com ele nesse sentido de que, ao ler estas cartas, entendi e encontrei muito mais do Mário do que eu poderia somente com a sua ficção. É claro que eu posso me restringir à ficção de um autor e muito bem, assim, entendê-la, destrinchá-la, né, interpretá-la ao meu modo. Mas eu considero que com esta leitura, não só uma aproximação intelectual, né, de uma aproximação mais relacionada à formalidade ou a questões da literatura, mas também, claro, me sinto mais próxima do próprio autor ou da pessoa que ele era, vendo questões que vão além da sua própria arte, mas também o seu olhar, né, de mundo. Isso é muito rico. E inclusive, gente, eu me senti mais próxima, com um entendimento melhor à obra do Mário, mas também do Drummond, porque o Drummond é o remetente dessas cartas e de uma maneira subjetiva, mas uma maneira implícita, ele está nas cartas do Mário. Ele conversa com o Mário, né, porque a gente não vê as cartas anteriores ou posteriores àquela que nós estamos lendo do Mário, mas a gente entende o que eles concordam, discordam, a gente entende aquilo que o Mário quer cutucar em Carlos, a gente entende, e também sabendo da obra do Drummond, nós sabemos como entendê-la, né? Como a gente vai percebendo as considerações do Mário e as nossas próprias considerações. Se você gosta, né, de ler Drummond, ou se você gosta do Mário, com certeza esse livro aqui é riquíssimo. Mas também, gente, para quem curte ler cartas, para quem gosta de literatura brasileira, é claro que a gente sempre tira, né, um proveito dessas leituras tanto íntimas, né, diferentes, e eu adoro. Mas assim, o Mário, por mais que ele fosse contra essa produção ou essa publicação das cartas, ele realmente
pensa muito a literatura, ele pensa muito a arte, ele critica, ele, inclusive, tem em vários momentos aqui, ele continua discutindo questões que ele publicou em jornais. Então ele repensa coisas que ele já escreveu, ou ele continua o pensamento em torno de crônicas ou artigos ou críticas, né, que ele fazia, porque ele era crítico de arte, que ele publicou em jornal. Ele nos permite assim aprofundar naquilo, na reverberação daqueles textos que ele escreve. Ele também fala muito sobre a própria produção com Drummond. Ele descreve assim as suas angústias, as suas boas ideias. Então ele assim desabafa com Drummond esses bastidores do artista, né? Então como que estão as suas produções, como que elas estão entrelaçadas na sua rotina, na sua vida. E tem várias notas muito ricas, gente, que o Drummond escreveu, que a gente pode entender melhor, às vezes, do que é que o Mário tá falando, ou sobre quem ele tá falando. Ele faz notas muito didáticas, e aí a gente vai acompanhando, então, essa evolução, né? Uma evolução aqui utilizada não de uma maneira de, talvez, só um melhoramento, mas a evolução do pensamento do Mário, do Drummond, da produção de suas obras, como eles vão escrevendo, né? Como o Mário vai escrevendo. Há muitos momentos em que a gente percebe que ele muda de ideia, ele acaba desistindo de algumas ideias, mas também a gente acompanha uma evolução da amizade dos dois. Vale destacar que o próprio Drummond diz isso, que ele realmente foi um dos remetentes e das pessoas que mais trocaram cartas com Mário de Andrade durante esses anos. Contudo, eles, assim, na vida pessoal, eles mal se encontraram. Teve um grande e importante primeiro encontro lá em Belo Horizonte, quando Mário de Andrade esteve, né, na capital mineira, com a Tarsila do Amaral, o Oswald de Andrade e outros, né, numa caravana ali dos modernistas, ainda na década de 20. Então ele conheceu o Drummond ainda muito jovem naquele período, né? Também outros escritores brasileiros que estavam começando a se movimentar também nesse sentido, né, do modernismo, como Pedro Nava, o Emílio, outros escritores que estavam presentes junto do Drummond. E é Drummond quem escreve primeiramente a Mário. É muito assim, é muito bonitinho assim a gente imaginar, né? Eu acho bonitinho. Mas imaginar assim, né, o Drummond lá com seus 20 poucos anos, escreve ao Mário, que já era um grande nome, assim, que, né, já era um escritor conhecido, um artista mais conhecido, né, um pouco, já uma carreira um pouco mais solidificada, vamos dizer assim, e ele começa a trocar essas cartas no sentido de até de Mário ser um guia, né, um mestre mesmo, né, mas eles acabam desenvolvendo essa amizade, e Mário de Andrade por diversas vezes fala pro Drummond, que isso, nós somos amigos sim, que o Drummond fica com essa coisa, né, ai, a gente só é amigo por causa da literatura, se não fosse isso. E o Mário desmente Drummond em relação a isso. Então é bem bonito também, sabe? Nesse sentido, eu gostei bastante. Embora eles não tenham se encontrado muito, a troca de cartas foi realmente, eu vejo aqui, que foi muito importante. Não só para o Drummond, que afirma isso reiteradamente, mas também para o Mário, né? E o Mário tem vários momentos que ele desabafa com o Drummond em relação, por exemplo, à saúde dele. Ele tinha vários problemas, né, de saúde, e em diversos momentos, assim, ele relata, né, estar um pouco mal, estar um pouco enfermo, sentir dores, enfim. Mas a sua produção não para, né? Talvez sim, teve que parar em diversos momentos, não se sentiu bem o suficiente para escrever ou para produzir em diversos momentos, mas ele foi realmente muito ativo, né? O Mário de Andrade fez de tudo um pouco assim nessa vida. Ele escreveu, ele trabalhou com música, ele trabalhou na prefeitura de São Paulo durante o tempo, né? Na área da cultura. Seus projetos culturais eram e ainda são muito importantes, né? Algumas questões que ele criou lá naquele momento vêm, né, até hoje pra gente. Então tudo isso está aqui. E também muita crítica que ele faz em relação à produção de outros escritores, ao que as outras pessoas estavam falando, né? Outros críticos de arte estavam falando. Ele retruca aqui, ele responde também em jornais, mas ele também conversa com Carlos. Outras vezes ele apaga um pouco assim o fogo em relação a discussões intelectuais que ele levantou com outras pessoas em outros momentos, enfim. É difícil ficar falando assim
o tudo que tem, porque é um livro bem parrudinho, né? Ele é grandinho, assim, ele tem mais de 400 páginas. São muitos os momentos aqui que eu destacaria, né? Eu marquei aqui em laranja questões diversas, né? Que ele trata da literatura, da arte ou da própria vida, né? Que tem momentos, assim, que são muito inspiradores nesse sentido. Mas também marquei em verde alguns momentos em que o Mário fala sobre a sua literatura ou mesmo fala sobre a literatura do Drummond. Ele faz muitos apontamentos, ele fala que ele fazia isso também com o Manuel Bandeira, né? Eles trocavam cartas fazendo críticas, apontando questões nas poesias ou na obra, né? E ele faz isso com Drummond e é muito belo, assim. Eu fiquei emocionada, assim, de ver, por exemplo, ele fazendo crítica de poema a poema de alguma poesia, que foi o primeiro livro de poemas que o Drummond publicou em 1930. Também, se não me engano, de Sentimento do Mundo, ele comenta, e ele ficou, assim, apaixonado por Sentimento do Mundo, sabe? Ele fala, assim, de Sentimento do Mundo de uma maneira muito generosa, e apontando algumas coisas. E ele fala mesmo, assim, pro Drummond, sabe? Quando tá ruim, ele não gosta, ele fala mesmo, e ele fala por quê. O Drummond acolheu muito do que o Mário falou, mas também há questões, claro, né? Que como autor, ele firmou e continuou com a sua própria ideia. Enfim, é uma troca muito rica, né? Literária, artística, intelectual, mas também humana. Eu até separei aqui uns trechinhos para ler para vocês, né? Talvez vocês vejam assim um pouquinho do que tem aqui. Por exemplo, nessa parte aqui, eu achei bonito que o Mário falando de si, assim, né? Ele escreve em 23 de agosto de 1925. Fala: Carlos de verdade. Aqui vai primeiro uma saudade grande, para você e para Dolores, que é a mulher do Drummond. Deus os abençoe e sejam felizes. Sejam felizes, porém, não se esqueçam de vez em quando de me mandar dizer o somos felizes. Porque isso dará felicidade para mim também. É engraçado, mas juro que é verdade. Eu sou tão não eu, tão os outros, que tenho a certeza de ter falado a coisa mais certa de minha vida um dia em que afirmei que a minha felicidade é feita de poucadinhos de felicidade alheia. É isso mesmo. Se vocês forem felizes, eu fico sossegado. Se forem tão idiotas a ponto de serem infelizes, vai ser um desastre para mim. A todo momento. Ora o Carlos, ora a Dolores, e é horrível a gente estar pensando nos outros sem prazer. Mas vamos comentar um pouco aquele meu idiota. Não achou engraçado? Pois é, estou convencido que não só não é feliz quem é idiota. Felicidade na vida me parece que depende principalmente de duas coisas. A gente ser humano, em vez de ser indivíduo, e ter um conhecimento franco da vida. Bom, e aí ele continua. Achei muito linda, né? É uma reflexão muito bonita sobre felicidade e aquele desejando felicidade pro casal, né? Que havia, enfim, recentemente se casado, enfim. Também outra parte que eu separei é um pouco em relação à escrita, né? Ele estava comentando aqui com Drummond sobre outros escritores, sobre escrita, citando o Tristão, e ele fala assim: a escola mineira está clamando por um crítico arguto. Gregório de Matos também. Os parnasianos também e toda a gente. Vocês carecem, desde já, não ficar no domínio das revistas. Embora não seja para escrever imediatamente, carecem de ir matutando no livro. Nos livros a publicar melhor, a construir. E é mãos à obra. A gente não pode estar protelando, nem pensando nas dificuldades e na paciência difícil. Nós carecemos fazer, embora imperfeito, para que os que vierem depois, então já mais fáceis de se especializar, refaçam melhor o que a gente fizer. Eu tenho uma esperança brutaça em vocês, que me parecem a coisa mais séria do Brasil literário de hoje. Não é elogio besta, é verdade. Não vejo em parte nenhuma do Brasil um grupo tão bem harmonioso e exato como o de vocês. Vocês são tão naturais, tão equilibrados, tão inteligência sensível e, sobretudo, tão sem diletantismo literário, tão sem extraordinarices. Pois então façam. Não se merdifiquem, que será o maior desgosto da minha vida. E vocês não hão de querer desgostar um amigo como eu,
Batuta de deveras. Muito bom. E aí ele falando sobre o grupo mineiro, né, que tem nomes como aqueles que eu citei anteriormente. Eu separei uma parte em que ele fala sobre Macunaíma. É uma carta de 1927, de janeiro de 1927. É ali no ano anterior ao livro, na publicação do livro. Neste ano, o Mário publicou o Amar Verbo Intransitivo. Bom, vamos ver aqui. Ele fala assim: o caso é que me veio na cachola o diacho de uma ideia de romance engraçado e já posso apresentar para você o senhor Macunaíma, índio legítimo que me filiou aos indianistas da nossa literatura e andou fazendo o diabo por esses Brasis à procura de uma Muiraquitã perdida. Os heróis, além desse principal, são os manos dele, Maanape, Javelinho e o Guiguê, na força do homem. E o gatuno do Muiraquitã é o regatão peruano Venceslau Pietro Pietra, que é o gigante Piaimã, comedor de gente. Não tem senão 2 capítulos meus no livro, o resto são lendas aproveitadas com deformação ou sem ela. Está, me parece, que um gosto e já escrito inteirinho um romance, e em segunda redação. Podia publicar hoje. Porém, ainda estou com ideia de fazer uma terceira redação depois do livro descansado durante uns 6 meses. Isso aí, né, gente? E aí aqui, para quem escreve, é muito importante a gente ver sobre a questão de deixar o texto, né, descansar, sobre escrever e reescrever. Então, isso eu achei muito bacana. E também de ver os bastidores do Macunaíma. Gente, eu fiz uma resenha sobre Macunaíma e uma das questões que eu falo lá é que eu me diverti muito lendo Macunaíma. Eu dei risada e tudo. Então, ver a carta, né, do Mário, não só essa, tem outros momentos que ele fala do Macunaíma também, mas ver como ele realmente se divertiu, como ele realmente via seu livro, assim, é muito rico, porque até o que eu li e entendi, eu não mudo, mas eu complemento, né, o meu ponto de vista sobre a obra. Muito interessante. Aqui ele tá falando, é uma carta longuíssima, de julho de 1930, e ele fala sobre o Alguma Poesia, né? Aqui ele fala, nossa, é uma carta muito bacana, essa que eu marquei vários trechinhos. Ele fala assim: seu livro é excessivamente individualista. Há uma exasperação egocêntrica enorme nele. Está claro que isso não diminui em nada os valores do seu livro. Diminuem, ao meu ver, os valores edificantes, utilitários de sua poesia. Você e o Manuel Bandeira se equiparam inteiramente nisso. A sociedade, a humanidade, a nacionalidade funcionam para vocês em relação a vocês e não vocês em relação a elas. Não é um defeito permanente, como se vê. É uma questão de época e de necessidade de época que me faz censurar o excessivo individualismo de Alguma Poesia e de Libertinagem, que é um livro do Manuel Bandeira. Acho que vocês podem dar um passo a mais e cair em algum sobre realismo, que acho que já está além do individualismo. Esse individualismo de Alguma Poesia dá a medida psicológica exterior para os outros espetacular. De você o quanto possível. Quereria não conhecer pessoalmente você para mostrar pelos seus versos o formidoloso tímido que você é. De fato, para você ser um feliz, era preciso que não tivesse nem a inteligência, nem a sensibilidade que tem. Então seria um desses tímidos, tão comuns na vida, uns vencidos sem saber que o são e cuja absoluta mediocridade acaba fazendo-os felizes. Mas você é timidíssimo e ao mesmo tempo sensibilíssimo e inteligentíssimo. Coisas que se contrariam pavorosamente e se brigam com ferocidade. E desse combate você é todo feito e sua poesia também. Muito bacana, né? Claro que a crítica literária ele faz e fez em outros momentos. Aqui ele traz uma crítica literária um tanto mais pessoal, né? Conversando com o próprio autor que ele conhece. Enfim, gente, tem muitas coisas aqui, eu não vou ficar me estendendo, acho que falei bastante. Portanto, é um livro muito interessante para você que se interessa por cartas, para você que gosta de literatura brasileira, ou que estuda, ou que tem interesse em saber mais, tem essa curiosidade de conhecer a realidade, sociedade brasileira, um pouco do que era
dito e pensado especialmente naquele período, sob a ótica, né, de dois intelectuais brasileiros, especialmente sob a ótica de Mário de Andrade, que é uma figura muitíssimo importante para o nosso pensamento, para a nossa cultura, né, de maneira geral, não só para a literatura ou para a música, mas para a cultura de uma maneira geral. E também para você que é apaixonado por Drummond, como eu, claro. É um livro assim em que a gente se encontra com a obra de Drummond e com a obra de Mário de maneira muito interessante, muito diferente. Eu acho que é enriquecedor ter esse contato. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido aqui junto comigo essa reflexão em torno desta obra aqui de cartas. Confiram o material que eu tenho aqui sobre Mário de Andrade, também sobre Drummond. Tem uma playlist que eu criei neste ano de 2022 especial pelo centenário do modernismo no país, né, da Semana de Arte Moderna. Então eu juntei ali todos os vídeos que tem conteúdo em torno das obras e da vida de vários modernistas, e aí não só da primeira fase, como o Mário, mas também de outras fases, né? Enfim, tem de tudo um pouquinho lá, dê uma conferida. E se você ficou até aqui comigo, por favor, não se esqueça de deixar aquele joinha que é importante para o engajamento do meu vídeo, e também, quem sabe, você compartilha com amigos este material aqui. Beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo grande e até!